Meus amados, então o tema desta manhã aqui, na nossa escola dominical, você também que está participando desta aula online, que Deus possa falar ao seu coração nessa manhã, nesse tema que ele é tão caro a todos nós, não é? Como já disse aqui na introdução da nossa escola dominical, nós temos que lidar com o sofrimento de alguma forma. E como vamos fazer isso, não é? Então, a pergunta que nós vamos buscar responder nesta manhã faz parte aqui desse livro que estamos estudando, 13 perguntas cruciais sobre Deus, é essa: por que Deus permite o sofrimento? Por que Deus permite o sofrimento? Você já parou para pensar isso em algum momento? Eu tenho certeza que diante da dor, da aflição, muitas vezes você questionou: por que, Senhor? Por que eu? Por que eu estou enfrentando tudo isso aqui? E a gente precisa tomar cuidado, logo no início, assim, logo na abertura dessa aula, porque nessa hora é muito comum as pessoas acusarem Deus pelo sofrimento. Eu já ouvi muita gente dizer assim: olha, se Deus é todo poderoso, se Ele é todo amor, por que Ele não acaba com o sofrimento? Isso é uma indagação muito comum daqueles que questionam, sem conhecer o amor de Deus, a bondade de Deus, quem é Deus, esse Deus que nós temos aprendido a conhecer aqui nesses estudos. Eu tenho sido muito abençoado por essas aulas aqui. Espero que os irmãos também tenham crescido um pouco, estejam crescendo um pouco no conhecimento de quem é esse Deus, acima de tudo, para a gente poder, com pertinência, responder biblicamente uma pergunta desafiadora como essa. Porque, de fato, o sofrimento não é bom em si. Ninguém gosta de sofrer, meus irmãos. E nem Deus tem prazer no sofrimento, não é? A gente vê lá Ezequiel, capítulo 18, uma palavra para um povo que estava sofrendo no exílio. Veja, eu não tenho prazer na morte de ninguém, nem na morte do perverso. Antes, eu quero que ele se arrependa, se converta e encontre vida. Mas nem sempre isso acontece. Nós vamos entender um pouco aqui, vamos pensar um pouco a respeito nessa manhã sobre o sofrimento. E eu espero que o Espírito Santo possa direcionar você ao entendimento, de modo que você tenha mais paz, se a gente pode dizer assim, na próxima aflição, no próximo momento em que você tiver que enfrentar a dor dessa vida aqui, debaixo do pecado. Vamos ver os objetivos dessa lição? Primeiro, vamos entender a causa do sofrimento. Depois, perceber que o sofrimento ele está ligado às escolhas humanas. Isso aqui é muito interessante. Compreender que o sofrimento não é um fim em si mesmo. Não. O sofrimento não acaba no sofrimento. Pelo menos não deve acabar para quem é cristão. Entender que o sofrimento, isso aqui é importante, não terá fim até o retorno de Cristo, em um mundo marcado, amaldiçoado por Deus depois da queda. E, claro, voltar-se para Deus em meio à dor. A divisão da lição é essa aí, introdução à raiz do sofrimento, livre agência humana, vamos ver o que é isso. O propósito do sofrimento, ele não é um fim em si mesmo. Um desafio de fé, que é muito comum a gente ouvir por aí, talvez esteja até no teu coração, e fazer uma conclusão e algumas aplicações. Nós já oramos, não é? Então vamos pensar no seguinte, olha essa notícia aí, que foi veiculada essa semana, eu acho que em rede nacional, não é? Aconteceu em uma cidade de Goiás. Um pai mata seus 2 filhos, 2 meninos, saudáveis. Um tinha 10, 12 anos e o outro tinha 8 ou 9 anos. E depois ele tira a própria vida. E estão dizendo que em razão de problemas no relacionamento com a esposa. Veja, como é que está a vida dessa mãe agora, hein? Por conta da escolha desse homem. A vida da mãe, provavelmente, foi destruída. Está em frangalhos. Está enfrentando uma dor insuportável, de rasgar a alma, por conta da escolha desse pai, que deu fim à vida dos filhos e também à sua própria vida. E a gente fica pensando o seguinte, diante disso: como dizer a essa mãe, no calor da emoção, que Deus é amor, ou seja, Deus a ama,
de que Deus é bom, quer dizer, Ele não se alegra com o seu sofrimento, Ele não causou este sofrimento, e de que Ele não deixou de ser Deus em razão dessa tragédia. Quer dizer, Ele permanece onipotente, tem todo o poder, onisciente, Ele conhecia essa situação e que tudo acabará bem. No calor da emoção, como dizer isso para essa mãe? Você entendeu? Bom dia, crianças. Podem entrar lá, viu? Acabou de começar a aulinha. Quais as razões de toda essa dor? Nós precisamos pensar, porque esse é um sofrimento real na vida humana. Essa mulher, nessa hora, está experimentando essa dor, por conta dessa escolha humana, não é? Desse marido. Quais as razões de toda essa dor? Vamos pensar um pouco, logo de início, na raiz, na causa do sofrimento que essa mulher começou a experimentar. Vamos tomar ela como um protótipo aqui do sofrimento nessa aula. A gente não pode esquecer de algo. Jesus, quando confrontado com uma questão, ele voltava às origens. Foi assim quando ele foi confrontado sobre o divórcio. Ele disse, não os criou Deus, homem e mulher, os uniu em uma só carne? Mas então por que Moisés permitiu dar carne? Por conta da dureza do coração humano. Mas o divórcio não agrada a Deus, ele explicou. E ele voltou lá nas origens, antes do pecado, antes da queda, depois que Deus cria tudo. Olha que palavra a gente vê aqui, em Gênesis 1:31. Viu Deus tudo quanto fizera nos 6 dias. E eis que era muito bom. Veja, olha o advérbio de intensidade. Não é que era bom a criação de Deus, era muito bom. Não havia defeito, não havia males, não havia possibilidade do sofrimento. Tudo era muito bom em si, porque refletia a imagem de Deus em tudo que ele havia sido criado e também no ser humano. Então, antes do pecado entrar na existência humana, tudo era muito bom. Mas e aí? Aí vem Gênesis capítulo 3, meus amados. E depois que o pecado entra na existência humana, a gente lê lá em Gênesis 3,16, por exemplo, Deus dizendo para Eva, a tua gravidez ia ser sem sofrimento, agora não, agora eu vou multiplicar os sofrimentos da tua gravidez. O teu casamento com Adão ia ser sem lutas, sem espinhos, agora não, esse relacionamento vai ser conturbado. Você vai querer dominá-lo, ele é o teu líder, mas você não vai aceitar a liderança dele. Você vai querer dominá-lo o tempo todo e vocês vão brigar dentro do relacionamento. Não só isso, Deus falou para Adão, você ia extrair todo o bem da terra, mas agora, por conta do pecado, a terra está amaldiçoada por tua causa. Está lá em Gênesis 3,17. Adão, o trabalho não ia ser difícil para você, era um trabalho que não ia dar trabalho. Agora não, o trabalho vai ser duro. No suor do teu rosto você vai comer o pão a cada dia, vai ser um trabalho penoso. No versículo 19, Deus falou para ele, você é pó e vai voltar para o pó. Você não ia morrer se você tivesse me obedecido e comido do fruto da árvore da vida, você teria a eternidade. Mas agora não, agora você vai ter uma saúde física debilitada, uma saúde emocional abalada que vai atingir o teu físico e por fim, você vai morrer. Esse teu corpo vai sofrer corrupção, ele vai para o sepulcro. E lá no versículo 23, Deus lançou eles fora do jardim do Éden, ou seja, fora da presença de Deus. Houve então uma separação da presença de Deus, uma morte espiritual, uma morte física e, para muitos depois, uma morte eterna. Então o que a gente vê desse parâmetro? O que era antes da queda, o que era depois da queda, na Escritura. A vida humana e o mundo criado foi contaminado pelo pecado, pelo mal. Você concorda com isso? Olhando para a Escritura? Não parece claro isso? Você entendeu isso? O sofrimento é consequência dessa contaminação. Em primeiro lugar, a gente precisa pensar e entender isso, para não sermos inocentes, ingênuos,
diante do sofrimento. Tem muita gente empenhando a vida, olhando somente para o sofrimento e buscando vencê-lo de todo modo, como se ele fosse um fim em si mesmo, ou como se ele fosse terminar. Entende como essa ideia é ingênua, é pueril à luz da realidade espiritual que a Escritura nos mostra? A terra foi amaldiçoada por Deus. Existe uma inimizade entre a descendência de Deus e a descendência da serpente. Está lá em Gênesis 3,15. Essa inimizade entre esses povos vai gerar sofrimento em algum grau. Então, primeira coisa, o sofrimento é decorrência da queda do homem. Entenderam isso? Ficou claro isso? Alguém discorda? É uma escola dominical, irmãos. Se você tem uma outra causa para o sofrimento, que não seja espiritual, vamos lá, coloque. Porque a gente, como cristão, foi chamado aqui para entender o que Deus revela na Escritura a respeito da vida espiritual. As pessoas que não têm esclarecimento espiritual, elas têm uma visão terrena da vida, elas têm uma visão humana da vida, uma visão horizontal, uma visão física. Mas Deus nos chama pelo Espírito dele para abrir a nossa visão, o nosso entendimento, a partir de uma realidade espiritual, que só o Espírito Santo dele pode nos dar. Então é por isso que a gente precisa logo começar a pensar que por trás de todo o sofrimento, meus amados, que o incrédulo e o que o crente enfrenta, há uma raiz espiritual. É consequência da queda, dessa contaminação. Nesse sentido, olha o que diz Levítico capítulo 18. Veja que texto interessante. Depois de Deus condenar algumas uniões abomináveis dos gentios, não é? Da terra lá de Canaã, para onde ele estava levando o povo dele, ele condena algumas uniões abomináveis, né? Homem com homem, mulher com mulher, homem com animais, parentes consanguíneos muito próximos. Ele está condenando algumas uniões, ele está dizendo, isso aqui não vai fazer bem. Ele diz assim, Levítico 18, de 24 a 28. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós, e a terra se contaminou. Olha só, o homem contaminado contaminou a terra, e a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma destas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, nem quem é do meu povo, e nem quem é estrangeiro e está aí no meio. Olha agora o 27. Porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós. Ele está falando dos moradores que estão em Canaã, que o povo vai desapossar daqui a pouco pelo poder de Deus. E a terra se contaminou com a vida ímpia deles. Não suceda que a terra vos vomite, havendo a vós contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Olha só que interessante, quando Deus amaldiçoou a terra, ele diz, Adão, é por tua causa que eu estou amaldiçoando a terra. Você a contaminou, quando? Quando você pecou. Está vendo o paralelo aqui? A terra ali de Canaã está amaldiçoada, está contaminada, está abominada por Deus. Por quê? Porque o povo é abominável por Deus. A contaminação espiritual do homem, o que Deus faz diante disso? Deus manifesta um juízo temporário sobre esse pecador, vomitando, amaldiçoando a terra, tornando o trabalho penoso, relacionamentos entre pessoas difíceis. Isso aqui bem pode ser uma explicação, é ou não é? Para a dor pessoal de muitos e para os desastres da natureza. Por que a terra hoje está se voltando contra o homem? Porque o homem está corrompendo a terra, está deplorando a natureza, está contaminando as águas do rio, está contaminando o ar, está explorando os recursos naturais de maneira cobiçosa e egoísta, para fins mesquinhos, para atender seus próprios interesses. Está desmatando tudo, enfim, a terra está vomitando esse homem. Isso pode bem ser uma explicação para muitos desastres naturais, temperaturas elevadas, tudo por quê? Escolhas humanas pecaminosas.
que corrompem e que exploram a terra. Então, olhando para isso, a gente pode dizer que o sofrimento gerado é o pecador colhendo o fruto do seu pecado. Você concorda com isso? Que muitas vezes o sofrimento gerado na vida de alguém é o pecador colhendo o fruto do seu pecado? O pecado trouxe morte e dor. Lembra de Romanos 5,12? E portanto, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pecaram em Adão, pecaram com Adão, o nosso representante federal, o nosso cabeça da humanidade, diante de Deus naqueles dias. Então, para começar a pensar, meus amados, no problema maior por trás de todo o sofrimento, é o pecado humano. Tudo bem? Que veio com a queda. Não tem como fugir disso. E o cristão precisa estar atento a isso, para que ele não acuse Deus pelo sofrimento dele muitas vezes, para que ele não questione a bondade de Deus, porque o ímpio diante da dor, ele vai questionar isso, ele vai acusar Deus e vai se inocentar. Não há inocente sobre a terra depois da queda. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Todos pecaram em Adão e carecem da glória de Deus. Esse carecer significa lá no original, eles são insuficientes para agradarem a Deus por suas próprias obras. O pecado impede isso agora. Eles são insuficientes para gerir bem a sua própria vida. Por quê? A presença do pecado ainda impede isso. Domina o incrédulo e enfraquece o crente ainda. A raiz do sofrimento, pecado, algo espiritual. Mas em segundo lugar, vamos pensar sobre essa livre agência humana. Olha só, livre agência, né? Quer dizer, uma vontade livre aqui para fazer as coisas. Por exemplo, eu sou livre para pegar essa Bíblia, não sou? Peguei. Eu sou livre para mexer nesse mouse, não sou? Mexi. Isso é livre agência. É uma capacidade moral que eu tenho como imagem de Deus. Eu estou falando aqui, eu posso parar de falar, quer ver? Fui eu que fiz isso. Livre agência. Isso não é livre arbítrio. Isso aqui nem está na lição, mas eu quis trazer aqui para você. Isso é diferente de livre-arbítrio. Ou seja, o que é livre-arbítrio? A palavra diz, né? É uma livre vontade espiritual. Não é uma vontade emocional, sentimental, física. É uma vontade livre espiritual. E a gente vai entender por que isso, segundo a teologia reformada entende, foi perdido no Éden, quando nossos primeiros pais resolveram livremente desobedecer a Deus, quando eles poderiam obedecer. Olha só, livre-arbítrio, por que ele não existe hoje na visão reformada? Porque depois da queda do homem em pecado, a vontade humana foi escravizada pelo pecado. Mas que vontade humana, pastor? O senhor está dizendo que o senhor pregou a livre, eu não fui livre? Eu fui. Mas veja, a vontade humana no sentido de poder obedecer a Deus por sua própria vontade, sem ter a tua vontade condicionada diante de Deus. Poder buscar a Deus por sua própria vontade, sem precisar do auxílio do Espírito para buscar a Deus. Há uma incapacidade de ação espiritual livre da inclinação para o mal. Por quê? Porque depois que o pecado entrou na vida humana, o pecado é o quê? Por definição, é uma rebelião diante da lei de Deus. Não foi isso que Adão e Eva fizeram quando desobedeceram a Deus? João vai dizer que é uma transgressão da lei de Deus. Portanto, agora, depois do pecado, a minha vontade, ela sempre é inclinada para desobedecer a Deus. Isto é o pecado atuando em mim. Você vai perguntar assim: pastor, mas e quando eu faço algo bom? E quando o ímpio faz algo bom, obedecendo a lei? Não é ele que faz, nele mesmo. Por quê?
O pecado está ali inclinando para o mal. Quem faz? A graça comum sobre a vida dele. Jesus não disse lá no Sermão da Montanha que Deus manda o sol sobre justos e injustos? Não vem a chuva sobre o campo de crente e de incrédulo? Pois bem, Deus, ele abençoa a vida do ímpio também. Como? Contendo a força do pecado no coração dele, de modo que muitas vezes ele fala a verdade. Entenderam isso? Muitas vezes ele obedece à lei, mas isso não vem dele nele. Por quê? Porque ele está escravizado pelo pecado. A vontade dele é inclinada para o mal. Irmãos, isso é uma verdade sublime e é espiritual, e não há nada que nós possamos fazer para impedir isso. O pecado nos inclinou a odiar a Deus, a quebrar a lei de Deus, a não ter apreço por Deus, a menos ele tem que vir até nós. É por isso que a teologia reformada não crê nisso. O homem pode ir até Deus. Como? Se ele perdeu o livre-arbítrio no Éden, se a vontade espiritual está escravizada pelo mal. Veja bem, quantas pessoas têm contato com a igreja, sabem que é algo bom, sabem que a igreja é algo sério, sabe que ela nos conduz a Deus. Ele tem visto pessoas mudarem ao seu redor, ele tem um conhecimento bom intelectual, mas por que ele não vem para cá, em último estado? Porque ele está escravizado na vontade de buscar a Deus. Isso é o pecado. Por que nós mesmos ainda quebramos a lei? Porque a presença do pecado em nós faz com que a gente faça isso, senão seríamos perfeitos. Então isso aqui é importante. Veja bem, o homem não é um robô, como eu disse aqui no início. O que significa isso? Ele tem livre agência para escolher o que escolhe. Você escolheu vir aqui nessa manhã. Contudo, sua inclinação espiritual, sua disposição espiritual é sempre para o mal. Sempre. Depois da queda é assim. Quando ele escolhe o bem, como eu disse, não vem dele. É pela graça comum de Deus operando nele, não vindo dele. Por quê? Porque a sua natureza espiritual está maculada, está manchada, está corrompida pelo mal. A nossa tendência agora não é escolher a Deus. Depois que o Espírito Santo entra em nós, você escolhe. Mas muitas vezes, se você for honesto, você não escolhe Deus ainda. Você peca como eu peco, ou não? Nós ainda não pecamos? Não tem nada a ver com condenação, tá? Tem a ver com essa questão da livre agência e do livre-arbítrio. Meus irmãos, a Bíblia diz que se Deus fosse esperar alguém o buscar, ninguém seria salvo. Por quê? Porque só Adão, de maneira absoluta, antes do pecado, poderia buscar a Deus. Só ele tinha esse livre-arbítrio, essa vontade livre, não escravizada pelo pecado, não inclinada a desobedecer a Deus. E ele tinha uma escolha, e ele escolheu errado, lamentavelmente. E agora toda a descendência dele caminha com ele. Romanos 5,12. Portanto, por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E a morte passou a todos, porque todos pecaram. Vocês entenderam isso? Isso é importante a gente entender, porque há muita confusão sobre livre agência. Livre agência as pessoas nem sabem, mas elas confundem essa questão do livre-arbítrio com livre agência, deixando de lado essa escravidão da vontade humana pelo pecado. O que isso tem a ver com o sofrimento humano? Nós precisamos aplicar isso agora, a nossa aula, ao sofrimento humano. Veja, ora, se a vontade humana está escravizada pelo pecado, ninguém tem livre-arbítrio hoje. Então, você acha que o pecador vai escolher obedecer a Deus para ter vida e paz, para não sofrer? Ou vai escolher desobedecer em seus caminhos e colher frutos amargos? Nós sempre fazemos escolhas que vão nos trazer consequências amargas. Por quê? Porque a nossa vontade, ela ainda é, pela presença do pecado, vamos separar. O ímpio, escravizada pelo pecado, vai desobedecer a Deus o tempo todo e vai ter prazer nisso. Olha quanta gente pulando hoje, depois vai na igreja, muitos vão na igreja. E o crente pela presença do pecado, ainda tem essa vontade enfraquecida, não dominada mais, mas ainda enfraquecida, o que o leva a colher frutos amargos ainda em sua vida. Eu vou dar um exemplo. Eu vinha para cá pensando, há 10 anos,
eu investi um dinheirinho que eu tinha num apartamento. Então, não sei se vocês sabem, tem muitos prédios que é construído em regime associativo. O que é isso? Os próprios donos se reúnem para otimizar custo. Faz uma conta, vamos distribuir o custo para construir esse prédio? 15 andares, 4 apartamentos por andar, 60 apartamentos é o prédio lá onde eu tenho. Ótimo, vai ficar bom. Uma empresa nos ajuda a administrar, a gente vai pagando uma cota todo mês e eles vão pegando dinheiro e vão construindo. Muito bem. Um ano depois do início, a empresa quebrou, foi embora e deixou a gente com uma estrutura de concreto lá. E a gente parava na rua e eu ficava olhando aquela estrutura assim, meu Deus, joguei dinheiro fora aqui. 60 mil reais já tinha investido. Foi embora. Quando aquela empresa quebrou e foi embora, ninguém nunca mais viu ninguém. Perdi, todo mundo ali jogou no ralo, 60 mil reais. Depois, graças a Deus, teve uma mulher, as mulheres são abençoadas. Ela é a professora de matemática do IBILSE, da Unesp lá em Rio Preto. Ela era uma das associadas, falou, não, eu vou tomar isso aqui adiante. Reuniu lá uma comissão e a gente tocou e graças a Deus finalizamos. Mas cada um perdeu 60 mil reais. Agora eu te pergunto, por que eu resolvi investir nesse empreendimento? Uma escolha pessoal minha. Porque ia ter um lucro, ia dar muita grana. Que é isso? Cobiça. 10º mandamento. Então, eu colhi um fruto amargo de uma escolha errada minha. Porque não é seguro um investimento desse. Não tem nenhum seguro, não tem uma seguradora por trás. Tanto é que a empresa quebrou e levou tudo. Entenderam? O crente também colhe escolhas amargas na sua vida por conta de escolhas, consequências amargas em sua vida por conta de muitas escolhas erradas. Embora Deus seja soberano sobre as escolhas humanas, e Ele é, Deus estava por trás daquela minha escolha, mas Ele não é responsável pelo meu pecado. Soberania de Deus, responsabilidade humana. Deus não viola a liberdade de escolha moral humana. Fui eu que escolhi entrar naquele empreendimento. O pai que se matou e matou os filhos, ele escolheu matar os filhos e se matar por conta de um relacionamento lá com a esposa. Olha o ladrão na cruz. 2 pecadores. Um escolheu Cristo, o outro o rejeitou e entrou num tormento, num sofrimento eterno, fruto de escolhas daqueles homens. Entenderam isso? Sofrimento está ligado à escolha, e eu quero ver alguns textos aqui com vocês sobre isso. Olha o que a gente lê em Deuteronômio, capítulo 30, de 15 a 18. Eu vou ler para vocês. Deuteronômio 30, de 15 a 18. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Olha só, se vocês me obedecerem, vocês vão colher o melhor na vida de vocês. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, que foi o que o povo fez, então, hoje te declaro, que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão, para a possuíres. Bênção na obediência, na escolha segundo a vontade de Deus. Frutos amargos na desobediência, na escolha quebrando a vontade de Deus. Eu fiz isso ao iniciar o meu investimento naquele prédio. O que me moveu lá foi o lucro que eu queria, e eu colhi frutos amargos daquilo lá. Pela misericórdia de Deus conseguimos acabar o prédio, mas que tristeza até chegarmos ali. E olha o que a gente lê em Josué. Josué capítulo 1, versículo 7. Olha o que Deus diz a Josué. Então Josué, Moisés morreu, Josué está agora ali, vai conduzir o povo para entrar em Canaã, milhões de pessoas. E agora, Josué? Deus fala para ele, tão somente ser forte e muito corajoso. Olha agora, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Essa é a base para você conduzir o meu povo e a tua vida. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda. Agora, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares, para que você sofra pouquinho, Josué,
e leve o povo a sofrer pouquinho, Josué, me ouça, conduza esse povo segundo a minha palavra. Por quê? Porque nas tuas escolhas fora da minha palavra, você vai sofrer. Pegaram aqui o texto? Olha o que Oséias diz. Olha Oséias, meus irmãos, Oséias 8:7. Quando a gente pede para abrir a Bíblia nesses profetas menores, é um desespero, né? Oséias 8:7, olha aqui. Deus está falando do castigo do povo, né? Oséias, Amós, Isaías, Miqueias, foram profetas no século 8º a.C. Falaram muito sobre o cativeiro, tanto do reino do norte, quanto de Judá, o reino do sul. E olha o que Oséias diz em Oséias 8:7. Porque semeiam ventos e cegarão tormentas. Só essa primeira parte. É um ditado popular, não é? Quem planta vento, colhe. Agora, vocês acabaram de ver a base bíblica disso. Está aqui, Oséias 8:7. Quem planta vento na vida, quem escolhe fora da palavra de Deus, colhe tormenta, tempestade. Então a livre agência humana, essa capacidade nossa de escolher, tem tudo a ver com sofrimento, porque nós seremos responsáveis por nossas escolhas. O pecado sempre levará o homem a experimentar o sofrimento, resultante de más escolhas. Significa desobediência a Deus, a sua lei. E esse Deus se revela ao ímpio. Ele não precisa conhecer a Bíblia, lembra? Nós estamos vendo isso em Romanos capítulo 1. Deus se revela a ele na natureza, seu poder, a sua divindade, na consciência dele. E claro, para quem conhece a Escritura, Deus se revelou na pessoa do Filho, na promessa na antiga dispensação e depois na sua encarnação. Então, espiritualmente, o homem, ele, segundo a Bíblia, ele está inclinado a praticar todo o mal. Não há inocente sobre a terra. Segundo a Bíblia, não há. E ele só não se destrói completamente, e também o seu próximo, em razão da graça comum de Deus, que contém o pecado na vida do homem. O homem não é tão mau quanto ele pode ser. Ele não sofre tanto quanto ele pode sofrer. Porque Deus está ali, operando na vida do crente, pelo seu Espírito Santo que nele habita, na vida do incrédulo, por sua graça comum, por esse perdido ser imagem e semelhança de Deus. Deus está cuidando de alguma forma, senão o incrédulo não tinha saúde, não tinha família, não tinha trabalho, não tinha sonhos, não tinha nada. Isso é para o incrédulo, como eu disse, pela graça comum, e para o crente. O crente, além da graça comum de Deus, nos dar esse dia lindo hoje, dá para nós e dá para o incrédulo, ele conta ainda com o Espírito Santo, auxiliando a dizer não ao pecado. O que Deus está fazendo hoje aqui na minha vida e na tua? Graça especial, derramada sobre a nossa vida, que o incrédulo não tem. Mas ainda faz escolhas pecaminosas e colhe resultados amargos. O crente também. Lembra do meu apartamentozinho? Foi duro, hein? Que frustração, que tristeza, quanta amargura. Choramos quando eu fiquei sabendo daquilo. Parava na rua trabalhando aquele prédio, aquele esqueleto, sol, chuva, tudo embolorando. Só pela graça de Deus, meus irmãos. Então, o incrédulo, pela graça comum, tem o pecado contido em seu coração, para que ele não sofra o tanto que ele poderia sofrer por suas escolhas afastadas de Deus. E o crente, pela graça de Deus, tem o auxílio do Espírito Santo, além da graça comum, que muitas vezes, nos segura. Lembrei de um outro exemplo agora, antes da gente entrar no terceiro ponto aqui. Eu estava vendo um filme essa semana, conta a história de um grande, ele foi presidente da Nasdaq, né, da Bolsa Americana de Valores, no século passado. É verídica essa história. E um homem que durante 30 anos manteve um esquema de cartel, de pirâmide, fraudando o sistema financeiro, e durante 30 anos ele enganou todos os seus investidores. Gente, esse homem é um gênio, não era um mal, mas ele é um gênio. Durante 30 anos ele manteve um esquema financeiro e enganou, fraudando todos os seus investidores, grandes companhias americanas. Nunca em 30 anos ninguém desconfiou
que o patrimônio daquele homem era uma fraude, os títulos daquele homem eram uma fraude, de que o saldo bancário, os extratos, tudo planejado, tudo fraudado. 30 anos ele conseguiu fazer isso. Até um dia que ele chega para a família, ele não aguenta mais. Ele chama os filhos, né? Fala: olha, eu tenho algo para dizer. Pai, o senhor está doente, vai morrer. Não é. O que é, pai? Vamos lá. Ele fala: nada do que nós temos é verdadeiro. O nome do filme é O Senhor da Mentira. Nada. E os filhos não entendem. Eu criei tudo. Mas como? 30 anos. Aí eles começam a falar. E o contador, e os extratos, e os balanços. Tudo fraudado. Tudo. Ninguém sabe de nada. Nós não temos nada. Está se repetindo. Ih, toda hora. Juarez, toda hora acontece isso. Toda hora, ó. Aí, por que eu estou contando isso? Porque ele vai preso, né? Claro, fraude fiscal. O FBI chega, prende ele. E quem escreve o livro e produz o filme vai entrevistá-lo na cadeia. É o Robert De Niro, o ator que faz esse empresário é o Robert De Niro. Eu gosto muito dele, né? E aí ele diz algo muito interessante. Ele fala: olha, a repórter pergunta: mas o senhor não se envergonha? Olha quantas pessoas o senhor induziu a erro, 30 anos, o senhor destruiu famílias, destruiu vidas. E é verdade, pessoas investiram tudo, suas economias, nesse homem. Está acontecendo mais ou menos isso aqui no Brasil, né? Num banco aí. Mas o que aconteceu? O senhor não se envergonha? E ele diz algo interessante. Sabe o que ele diz? Ele fala assim: olha, sim, eu criei uma expectativa em todos esses investidores, mas eles concorreram com isso. Por que eles vieram a mim? Porque eu prometia o que a eles? Um alto lucro que ninguém prometia. Cobiça, lucro. Veja, não vamos julgar a questão ética. Ele está errado. Ele criou o sistema, ele criou uma falsa expectativa de lucro nesses investidores. Ele está errado, até que ele foi preso. Mas os investidores, pelo seu pecado, eles concorreram ou não com isso? Com a ruína deles? Quem foi conduzido ali por Deus naquela hora a não quebrar o 10º mandamento, por exemplo, não foi investir. Os demais não. Eu pergunto, por que você acha que ainda hoje gente cai no conto do bilhete premiado? Gente, não tem inocente. Quem cai no conto do bilhete premiado, você acha que a pessoa é inocente? Tadinho, tadinho nada. Por que a pessoa comprou um bilhete premiado? Lucro, fácil, vou ficar rico. Amanhã eu estou rico, é só ir lá na caixa e resgatar. É sempre isso, meus amados. Não se engane. É algo espiritual muito mal que vive em nós. Lembra, nós estamos vendo em Romanos capítulo 7, né? Nós vimos em Romanos capítulo 7, Paulo falando de um mal que habita nele. O apóstolo Paulo, pela graça de Deus, salvo da escravidão do pecado, mas ainda reconhece que muitas vezes, pela presença do pecado, ele não consegue fazer o que ele queria. Vamos para o nosso terceiro ponto final. Qual o propósito do sofrimento? Será que o sofrimento é um fim em si mesmo ou tem um propósito? Veja, vamos pensar em alguém que sofre um acidente grave de moto. Está acontecendo muito. O que envolve isso? Dor, medo, perda de tempo, não é? Gastos, trauma daquilo e até limitações. A pessoa pode ter perdido uma perna. Ou seja, o sofrimento em si, terrível, né? Terrível. Sofrimento em si é terrível. Mas depois de um tempo, o que pode acontecer, hein, com essa pessoa? O que vocês acham? Depois de muito tempo, ele já se recuperou, está refletindo, e aí? Muitos esquecem e vão fazer de novo, né? Muitos, que mais? Depois do sofrimento, o que pode advir? Arrependimento. E daí? Eita! Mudança de vida, né? Irmãos, ó, pode acontecer algumas coisas, eu pensei. Essa pessoa passou a valorizar mais a sua vida. Essa pessoa se aproximou mais de Deus. Essa semana eu fui visitar um homem lá em Rio Preto. Está entre a vida e a morte. Eu falei, ó, abra os olhos. Deus está te dando uma oportunidade para você pensar na tua vida com Ele. É agora. Você está vivo ainda. Acerta a tua vida com Deus por meio de Cristo.
Essa pessoa que passou pela dor pode ter ficado mais humilde, ficou mais empática, ela consegue ver a dor do outro e ajudar o outro agora, que está passando pela situação dela. Ele decidiu ajudar pessoas que passam pelo mesmo problema, começou a visitar hospitais, apoiar famílias, ele vira um instrumento nas mãos de Deus, tudo em decorrência da dor que ele experimentou. Ou seja, o acidente foi ruim? Claro, mas Deus usou aquele sofrimento para produzir algo bom. Ele não apagou o que foi ruim, não tem jeito, mas ele fez aquilo produzir algo bom, uma vida transformada e outras vidas abençoadas. Olha, o sofrimento em si é ruim, sempre é, mas ele produz algo bom nas mãos de Deus. Ei, irmão, você quer ver a gente entender isso aqui na hora que nós estamos sofrendo? Na hora que um pai está enterrando um filho, como é que você vai virar para um pai e dizer, fique tranquilo, porque Deus vai produzir algo bom aí? Depois você começa a entender algumas coisas, mas na hora, você vai falar para essa mãe que perdeu o marido e os 2 filhos de maneira tão trágica, fique tranquila, está tudo bem, é melhor não falar nada. É melhor não falar nada. A mensagem vazia. Paulo em Romanos 8, 28, olha o que ele diz. Um texto muito conhecido, não é? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É verdade. Coisas boas e coisas ruins, nas mãos de Deus, não nas nossas, vão produzir algo em nossa vida, embora nós não compreendamos. Não. E aí, eu fiquei pensando nessa visão do mosaico. Você já viu um mosaico, né? Um mosaico é formado de várias partes, né? Várias peças. Elas, desconectas, são feias às vezes. Outro dia eu estava andando numa calçada e eu fiquei olhando, formavam várias figuras, mas a partir de pedaços que não tinham conexão nenhuma entre si, assim. Entre si eles tinham, mas separados um do outro, era feio. Um era triangular, outro era quadrado, outro era redondo, outro era uma reta, mas foi encaixando, formou uma figura bonita. A nossa vida diante de Deus é um mosaico já formado. E a dor que chega até nós durante a nossa vida são partes desse mosaico. Quando olhamos para a parte desse mosaico, a nossa dor em determinado momento da vida é feio, não tem graça, não tem colorido, dói, mas Deus conhece o mosaico formado, a figura bonita no final da nossa vida. Isso é bem legal, não é? Deus conhece a história já do início ao fim, nós só vemos partes da nossa história, e Deus vai moldando a nossa história, essa história bonita no final, por meio da dor também, por meio do sofrimento. Para o incrédulo, o sofrimento serve para quê? Para questionar o poder, o amor e a bondade de Deus. Eles dizem assim, se Deus existe, é bom e poderoso, por que não acaba com todo o mal? Agora a questão é, né, que ele não pensa, por que eu tenho direito que Deus acabe com todo o mal? Essa é a resposta que precisa ser dada. Por que eu me acho no direito de não enfrentar a dor? Porque o homem desconhece a sua rebeldia diante de Deus, a queda em pecado. Por que os planos de... A resposta para isso, né? Por que Deus não acaba com o mal? Porque os planos de Deus no uso do sofrimento, eles vão além das nossas expectativas. Ele vai além da peça feia na nossa vida do mosaico. Porque o sofrimento serve de juízo temporário muitas vezes para punir o pecador. Olha aí o meu apartamentozinho. Quanta frustração eu sofri ali. O sofrimento serve de juízo temporário aqui nesse mundo, não é? Para punir o pecador. Deus disciplina o crente quando ele se desvia dos seus caminhos. Como é que Deus disciplina? Permitindo o que na vida desse crente? Sofrimento em algum grau. Não para destruí-lo, mas para discipliná-lo. Hebreus capítulo 12 diz. Como um pai que permite muitas vezes que o filho colha frutos amargos de suas escolhas. Ele está cuidando da vida do filho, porque ele quer o melhor para aquele filho. Ele não quer destruí-lo. Mas esse menino, essa menina tem que ser responsável por suas escolhas. Eu estou falando o que eles devem fazer, eles não querem, então eu vou ficar de olho e vou deixar.
e eles vão colher frutos amargos ali. Deus faz isso conosco também, mesmo com crentes, meus irmãos. Por isso que é uma lorota isso. Você virou crente, você não sofre mais. Não, aí que você vai sofrer, porque agora você tem consciência do teu sofrimento. Mas isso vai ser uma bênção, porque vai te aproximar de Cristo. Você vai perceber Deus formando a imagem de Cristo em você. Você vai se perceber cada dia mais obedecendo a Deus em resposta de gratidão pela tua salvação. Que bênção é você agora ter convicção, consciência de que Deus é o teu Pai e está cuidando de cada dor que você experimenta. E o incrédulo? Não, o incrédulo se volta para Deus. Para o crente, para que serve o sofrimento? Algumas coisas, para humilhá-lo. Que eu falei para esse homem, diante da doença física, sabe o que a doença física nos revela? Como nós somos fraquinhos de dar dó na carne. Esse homem que eu visitei, coitadinho, 3 meses lutando com a doença terrível, não há forças nele. Então, a doença, por exemplo, a dor, nos humilha. O luto, a incapacidade de segurar um filho, segurar uma esposa, segurar um amigo, segurar a vida de alguém que a gente ama. Não, deu o tempo, acabou. A morte vem para escancarar a nossa impotência diante dela. E as tentações que muitas vezes a gente sucumbe também do inimigo. E tudo isso mostra, nos humilha, mostra a nossa fraqueza diante da dor. Mas ainda, na vida do crente, Deus permite o sofrimento para provar a sua fé. E agora, hein? Tá, tudo bem, você estava na igreja, agora a coisa apertou. Você vai continuar caminhando comigo ou você vai me abandonar? E tem um texto interessante, depois nós vamos ler em Deuteronômio capítulo 8, né? Ali Moisés está falando, por que Deus permitiu que o povo ficasse 40 anos lá andando, assim ó, igual um cachorrinho correndo atrás do rabinho no deserto? Para saber o que tinha no coração deles. Quem é que ia ficar com Deus ali? E durante essa caminhada, nunca envelheceu, nunca desgastou o sapato deles. Aqueles que eram do Senhor, no meio de toda aquela dor, foram guardados por Ele. Deus permite a dor na vida do seu povo para provar a sua fé. Quero ver. E para conduzi-lo a bênçãos ainda maiores do que essa dor, claro. E aí nós vamos ler lá Deuteronômio 8, de 1 a 10. Veja, depois do povo ali no deserto rodar, eles entraram em Canaã. Aqueles que confiaram em Deus. Olha que texto belíssimo esse. Deuteronômio 8, de 1 a 10. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, olha aí o sofrimento, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Veja, no meio do sofrimento Deus estava lá. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiros, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Depois do sofrimento, Canaã. Depois da fome, a abundância de alimento. E durante esse tempo, Deus cuidando do seu povo. Então, na vida do povo, o sofrimento é isso. É para conduzir o povo a uma bênção maior, formando nele a imagem do seu Filho. Paulo, em Romanos 8, 18, vai dizer assim: portanto, para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O crente tem que ter essa expectativa de glória eterna no meio da dor, para que ele encontre força, para que ele não volte para trás. Ele tem que saber, se ele é cristão, Deus está ali no olho do furacão com ele. Que coisa maravilhosa! Vai provar a fé dele,
vai levá-lo a ter mais dependência dele, vai revelar que há uma glória eterna aguardando a ele. Isso, gente, nos dá força na hora da dor, senão você é moído, dependendo daquilo que te acontece. Jesus sofreu, olha, Jesus sofreu para salvar o seu povo, e depois retornou para a glória. Não há glória sem sofrimento. A gente não pode ser inocentes, sempre. Não há glória, nada sem sofrimento. Um atleta que quer a coroa da vitória tem que ser disciplinado no treinamento, é ou não é? Estava vendo aí, está passando uns Jogos Olímpicos lá na Suíça, pessoal esquiando, está tendo isso aí, né? O Brasil nunca participa porque aqui não neva, né? Não tem gelo, não tem representante, mas é gostoso a gente ver ali. Mas você vai ver a vida de um atleta daquele disciplinadíssimo, na alimentação, no horário, tem que ter. Todo dia treinando, se esforçando, 1, 2, 3, para no 4º ano ir disputar a prova. Que coisa, onde só um vai ganhar. Então na vida com o Senhor, é assim também na nossa vida espiritual aqui, na nossa luta contra o sofrimento que chega a nós todos os dias. É preciso disciplina. Então, Deus permitiu o sofrimento daquela mãe, pai mata os filhos e se mata, com um propósito abençoador em sua vida, no calor da emoção. Dá para falar isso a ela? A resposta imediata é essa? Claro que não. Não é. Mas veja, Deus, Ele não pode produzir algo bom dessa tragédia. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem agora, daqueles que amam a Deus. Eu não sei onde está a fé dessa mãe. Veja, a tragédia é ruim, claro. Não vai voltar esses filhos. O marido não volta mais. Acabou. A tragédia em si é ruim, mas o que resulta dela? Será que Deus pode fazer algo? Claro que pode. Se você disser, não pode, não, disso aí não pode nascer nada bom. Sabe o que você acabou de dizer? Que o sofrimento se tornou um fim em si mesmo, e não há esperança alguma além da dor. Se quando eu enterrei o meu filho, há 4 anos, não houvesse nada além daquela tumba e daquele caixãozinho branco, eu nem estaria aqui hoje. Percebeu? Uma pessoa que fala assim, não há nada além do sofrimento, e há muita gente vivendo assim. Nietzsche, quem vive na filosofia daquele filósofo alemão, Nietzsche, ele vai dizer o seguinte: Nietzsche defendia o quê? O niilismo. O que é o niilismo? Nada tem sentido. O existencialismo é tudo aqui e agora. Viva, coma, beba, você vai morrer e acabou. Ó, você morreu, é como se fizesse assim, ó, aniquilação, tudo, corpo, sentido, existência, história, não há nada. Deus está morto, não há história depois, ele dizia. Essa pessoa olha para o sofrimento como fim em si mesma. Você já pensou que é uma vida assim? Sem esperança. Entende? Como o cristianismo é maravilhoso, como as promessas de Deus de uma glória eterna em Cristo Jesus fazem a diferença no enfrentamento da dor. É a esperança Para o pecador, né, Patrícia? O que o sofrimento revela? O que o sofrimento revela para o homem? A realidade e a malignidade do pecado humano. Olha o que esse pai fez. Olha onde chega o pecado. Olha o que foi o Holocausto na Segunda Guerra Mundial. 6 milhões de judeus. Gente, onde o pecado vai? 6 milhões de judeus mortos em fornalhas aos montes. O pecado revela a fragilidade da vida humana diante do mal. O que dominou o coração desse pai naquela hora que ele decidiu fazer aquilo? Pecado, ódio, vingança. Vou acabar com a vida dela. Ela está me traindo? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou matar os 2 filhos e vou me matar. Ela vai viver com a consciência pesada o resto da vida. Sabe-se lá o que passou na cabeça desse homem. Pecado, malignidade. O homem impotente diante de um mal que habita nele, sem Cristo. Há consequências de nossas escolhas também, claro. Eu não sei o que essa mãe fez para que esse homem
fizesse isso, mas eu não sei, entende? Será que ela tem alguma responsabilidade em alguma escolha pecaminosa que ela fez também? Muitos diziam que ela estava traindo, e eu não estou culpando ela pelo que ele fez, cada um é responsável por suas escolhas, mas é claro que as escolhas de outras pessoas determinam o que fazemos, claro que sim. E claro, isso gera uma aproximação de Deus também. O pecado, né? Ele revela, o sofrimento, né? Revela que nós precisamos buscar a Deus na hora da dor. Ele tem essa esperança para reverter, para dar um sentido ao sofrimento, para mostrar que o sofrimento não é um fim em si mesmo. No sofrimento, Deus se torna alguém real e necessário. Um escritor que eu gosto muito, C.S. Lewis, um professor, um erudito inglês, ele escreveu Crônicas de Nárnia. Talvez você já tenha assistido essa série. Foi escrita pelo C.S. Lewis. Ele disse algo muito que ficou marcado sobre o sofrimento. Ele perdeu a esposa, né, na luta contra um câncer. Ele tem um livro que chama A Anatomia do Luto. Eu li esse livro logo depois que meu filho se foi. A Anatomia do Luto. Ele descreve o luto, acompanhando os momentos finais da sua esposa. E ele diz algo interessante na hora da dor. Ele diz assim, Deus sussurra em nossos momentos de deleite. Quando está tudo bem, Deus é uma ideia abstrata. Ninguém precisa de Deus. Ele fala em nossa consciência, claro, todo mundo sabe que há alguém superior diante do qual eles vão prestar contas, mas ele grita no nosso sofrimento. Ele brada alto no meio do sofrimento. E aí ele disse assim, o sofrimento é o megafone de Deus. Lembra do megafone que amplia a voz? O sofrimento é um megafone de Deus para despertar um mundo ensurdecido. Porque na hora da dor extrema, todo mundo, ai Deus, me ajuda. Mesmo um Deus que ele não conhece. Deus não tem prazer no sofrimento, meus amados, mas o usa para cumprir seus propósitos na vida de suas criaturas. Deus permite a dor com um propósito. Nós não entendemos. Que propósitos são esses? Isaías 55, de 8 a 9, nos dá uma bela dica, né? Isaías capítulo 55, de 8 a 9. Olha aqui o que o profeta vai dizer, até para consolar o povo que iria para o cativeiro logo mais. Isaías 55, 8 a 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, seus planos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Vocês vão para o exílio daqui a pouco, vão sofrer, mas tem um propósito nesse sofrimento. Eu vou purificar a fé de muitos. Eu vou conduzir a mim muitos aí. Vai haver um remanescente fiel, que vai ser purificado, melhorado, fortalecido. A esperança de glória eterna vai ser fortalecida no meio dessa dor. Olha um desafio de fé aqui para a gente pensar. Olha o que a gente pode encontrar por aí, pensando no sofrimento. O alvo principal, muitas pessoas vão dizer assim, o alvo principal da existência humana é sobreviver. E o sofrimento ameaça esse alvo. Deve ser superado para que a espécie humana evolua e sobreviva em um ciclo de vida sem fim. Aqueles que têm essa ideia da história humana como um ciclo ininterrupto, né? Você nasce, cresce, envelhece e morre. Depois de um tempo, você nasce, cresce, envelhece e morre. Espiritualmente melhor para aqueles que têm base reencarnacionista na sua fé. A Bíblia traz a história humana linear, não cíclica. Existe uma criação, uma queda, uma redenção e uma glorificação. Vai haver o fim da história humana, mas muitas pessoas não vivem assim. Os budistas, os de base reencarnacionista, para eles a história é cíclica, sabe? Ela vai e volta em ciclos, cada vez melhores, mas em ciclos. Não, a história bíblica é linear. Começo, meio, fim. É assim que nós cremos. Mas para muitas pessoas é assim. Você tem que, a cada vida, a cada reencarnação, a cada ciclo de vida, se melhorar. Isso inclui vencer o sofrimento, sobreviver cada vez melhor, superando as tragédias. Para muita gente é assim. Quanto mais enfrentamos a dor, eles dizem,
desenvolvemos consciência da nossa dependência, não com Deus, mas com o cosmos, com a energia, com todos os seres ao nosso redor, com a Mãe Terra, e aprendemos a ser resilientes e compassivos conosco e com o mundo ao redor. Entenderam? Isso aqui é a filosofia de vida de muitas pessoas. Como a gente enfrenta isso? Pensei em algumas coisas aqui. Primeiro, o fim da vida é sobreviver à dor? Será que a gente não está fazendo com que o sofrimento seja um fim nele mesmo, então? O fim da vida humana é sobreviver à dor, não há nada mais? E aí a gente se lembra do que Paulo falou lá em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, ou seja, quer vocês vivam para quê? Fazei tudo para a glória de Deus. Essa vida e toda a dor é tudo que temos? Será mesmo que tudo existe para isso aqui que a gente vive? Nem 100 anos. Será que isso aqui é tudo na nossa vida? Paulo, lá em 1 Coríntios 15, 19, olha o que ele diz para aqueles cristãos que estavam morrendo confiados em Cristo, e muitos sendo acusados, né? Você deixou de viver essa vida, você abriu mão de tantos prazeres desse mundo para confiar em Cristo, você morreu, rapaz, e agora? Olha a palavra de Paulo, 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, igreja, então é tudo isso aqui que existe? Só isso aqui? Se isso é assim para nós, Paulo está dizendo, somos os mais infelizes de todos os homens. Porque todos os homens sem Cristo desfrutaram desse mundo e agora morreram e entraram num tormento eterno. E nós, quais são as promessas de Deus para nós, a sua igreja? É de uma vida gloriosa depois de toda essa dor. E Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 13, olha o que ele vai dizer para a igreja. Nós já abrimos aqui o nosso estudo lendo 2 Pedro, né? Agora 2 Pedro 3, 13. Olha o que ele diz. Ele está ali, só para dar o contexto desse versículo, ele está ali fortalecendo a igreja com relação à segunda vinda de Cristo, que muitos estavam dizendo, ele já veio, ele não vai vir mais, ele está demorando muito para vir, vocês estão confiando e morrendo, vocês estão perdendo tempo. Pedro está dizendo aqui, 2 Pedro 3,13, nós, porém, a igreja, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, onde não há mais dor, mais luto, mais morte, onde Deus enxugará dos olhos toda a lágrima. Quer dizer, o sofrimento não é o fim na vida da igreja, meus irmãos. Não, ele é um meio usado por Deus para muitos fins. Nos aproximar mais dele, purificar e fortalecer a nossa fé, dar uma esperança viva de uma glória futura, muito maior do que o sofrimento tem trazido aqui. E ainda, o sofrimento terá fim. Quanta gente, como eu disse, se empenhando e lutando para acabar com o sofrimento, e é justo você fazer o que é possível para minimizar a dor que chega até você, mas não seja inocente, achando que, venci isso aqui, acabou, não tem mais nada. Não, você tem que matar outro leão daqui a pouco. Daqui a pouco vem outro sofrimento, vem outra aflição. O sofrimento terá fim? Olha o que disse Jesus em João 16, 33. João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Jesus, antes, se você olhar os capítulos 14, 15 e 16, ele está preparando os discípulos para o sofrimento que virá sobre eles em função da cruz de Jesus. Daqui a pouco ele vai para a cruz, eles não os verão mais, e agora eles serão perseguidos, provados na fé, tentados o tempo todo, mas Jesus os preparou dizendo, o Consolador caminhará com vocês. Eu, na plenitude desse Consolador, do Espírito Santo, estou com vocês agora, mas daqui a pouco eu vou partir, mas eu vou enviar outro Consolador, o Espírito Santo. Ele estará com vocês. Ele está dizendo aqui, em João 16, 33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Isso aqui não é uma dúvida.
Ele está dizendo, vai acontecer a dor, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E Paulo, com isso no coração, lá em 1 Coríntios 15, 26, ele diz assim, 1 Coríntios 15, 26, pensando no retorno de Cristo, ressuscitando o corpo dos crentes, unindo as suas almas já com o Senhor nas alturas, para que eles desfrutem agora de uma glória eterna em corpo e alma de maneira plena. Paulo está dizendo o seguinte, o último inimigo a ser destruído é a morte. Quando ele diz isso, ele está dizendo, até o retorno de Cristo, quem é o inimigo que vai estar reinando? A morte. Morte física, morte espiritual, morte eterna. Na vida da igreja, minimizada pelo Espírito Santo. Na vida do incrédulo, dominando, escravizando. Dor em cima de dor. O sofrimento só vai ter fim no retorno de Cristo, meus amados, segundo a Bíblia. Até o retorno de Cristo, nós vamos ter que lidar com ele em algum grau. Se o sofrimento não vai ter fim até o retorno de Cristo, como enfrentá-lo então? Isaías 41:10. Que texto maravilhoso, Isaías ali profetizando o cativeiro. E olha que consolo aqui para o povo que iria sofrer. Isaías 41:10. Olha o que Deus está dizendo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. No meio da dor, até o retorno de Cristo, a igreja, ela tem que saber, Deus está com ela, segurando a sua mão, caminhando com ela, enxugando a lágrima, no meio da dor, é o Senhor com a sua igreja. Conclusão então da nossa aula, meus irmãos, quando vem o sofrimento a nós, a pergunta é essa, por que comigo? É ou não é? Por que comigo, Deus? Mas depois de uma aula dessa, se a gente for ser honesto, a gente tem que perguntar o seguinte, por que não comigo? Há inocentes? Há pessoas que não colhem frutos amargos das suas escolhas pecaminosas aqui, seja crente ou não crente? Não tem. Entendeu? A pergunta honesta é, por que não comigo? Sim, Rita. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Olha aí, o testemunho de Deus sobre ele, Rita? Olha o que esse homem enfrentou. Ele morreu sem saber por que tanta dor, mas ele foi um instrumento nas mãos de Deus, e Deus esteve com ele, e o final da vida dele, em dobro, Deus deu a ele. Talvez um apontamento para a glória eterna, não é? O peso de glória eterna, que não pode ser comparado ao que a gente perde nessa vida e nos leva a sofrer. Deus não se alegra com o sofrimento, Deus não é responsável por ele. Ficou claro isso, irmãos? Você tem alguma dúvida? Será que Deus se alegra com a dor? A dor é fruto do quê? Da queda do homem, de escolhas erradas que fazemos. Deus não é responsável pela dor. Ezequiel capítulo 18, medite lá. Deus tem poder para acabar com a dor, sim, e Ele a fará, mas no seu tempo e do seu modo. Lembra? Eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Isaías 55, pensamentos de paz e não de mal. O problema não é Deus, o problema não é o amor de Deus, o problema são nossas escolhas erradas. Deus tem propósito no sofrimento, seja para o ímpio, seja para o crente. Nós não entendemos, mas Ele é soberano. O sofrimento é fruto da queda do homem. O sofrimento é fruto de escolhas pecaminosas em nossas vidas, se a gente for ser bem honesto. Por que Deus permite o sofrimento? Foi a pergunta inicial da nossa aula. Para mostrar a malignidade do pecado na vida humana, para punir os pecadores por suas más escolhas, muitas vezes crentes, para despertar pecadores para Ele, ou fortalecer a fé do seu povo. Deus alcança o coração de muito pecador, muito incrédulo na hora da dor. Visitei esse homem nessa semana e deixei claro para ele, busque a Deus nessa hora, é uma oportunidade de ouro na tua vida, para você entender
Por que de todo esse sofrimento? Isso precisa te levar a alguma coisa, não pode ser um fim nele mesmo. E claro, para quem é de Deus, vai fortalecer a fé. Também, Deus permite o sofrimento para revelar a incapacidade humana diante do mal, para cumprir de modo soberano os seus decretos eternos na vida da humanidade, tudo para a sua própria glória. Sempre, irmãos, é a glória de Deus que Ele está buscando em todo o tempo, é a glória dele. Por que Deus permitiu o pecado, sabendo que Adão já ia desobedecer? Para a sua glória. Está aí uma boa resposta. Muita gente vai dizer, por que Deus sabia do pecado e permitiu o pecado? Para a sua glória. Havia um plano de salvação eterna de um povo, para a sua glória. Vamos fazer algumas aplicações? Em meio ao sofrimento, aproxime-se de Deus. Olha o Salmo 34, sim, Juarez. Isso. Para não ter que lidar com a culpa de consciência, ele se matou. Aqui, né? Pelo menos. É. Para dizer o mínimo, né, Juarez? Para dizer o mínimo, né, Juarez? 2 no mínimo. Olha o salmista, irmãos, Salmo 34, de 4 a 6. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-me e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. No meio do sofrimento, Deus o livrou. Então, no meio da dor, aproxime-se de Deus. A pior escolha que você pode fazer quando você estiver sofrendo é se afastar de Deus. E a perseverança, isso. Em segundo lugar, o que esse estudo nos mostrou? O sofrimento não é o fim. Ele está produzindo uma fé, um caráter e uma glória eterna para você. Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4. O povo sofrendo até, não é? 2 Coríntios capítulo 4. Eu gosto desse texto, de 16 a 18. Por isso, Paulo está dizendo para a igreja sofredora, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, mesmo que você esteja doente na carne, contudo, o nosso homem interior, o edifício espiritual que Deus, pelo Espírito Santo, está construindo na vida da igreja, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, no sofrimento na carne, no corpo, nas aflições que chegam a nós a cada dia, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, esse corpo vai morrer mesmo em algum momento, e as que se não veem são eternas. As promessas de uma glória eterna, ressurreição inclusive desse corpo que hoje sofre nas mãos de uma doença, por exemplo, ele há de ressurgir glorioso depois. O sofrimento não testifica do poder ou da bondade de Deus, como muitos dizem, não, mas da natureza maligna do pecado, da ação de Satanás e de uma cultura que se afasta cada dia mais de Deus. O fruto disso é dor, é sofrimento mesmo. O sofrimento só terá fim com a morte do crente. Claro, morreu aqui, alma plenamente glorificada na presença de Cristo, e um corpo que vai ser corrompido e vai aguardar o retorno do Senhor. Então, o sofrimento só terá fim ou na morte do crente, ou se Cristo voltar antes, no retorno dele, porque ele vai pegar essa pessoa viva. Não existe vida perfeita aqui. Tem que ficar claro isso depois de uma aula dessa. Você não pode ser ingênuo. Veja, aqui, até o retorno de Cristo, não há vida sem doença, não há vida sem pobreza, não há vida sem problemas, não há vida sem morte, não há vida sem ansiedade, não há vida sem medo, não há vida sem dúvidas, não há vida sem fé inabalável muitas vezes. Aqui, até o retorno de Cristo, não dá. Por quê?
Presença do pecado em nós. O mundo ao nosso redor que foi amaldiçoado por Deus pela queda. A gente não pode ser ingênuo. Tem muita gente negando a realidade, vivendo no mundo platônico das ideias. Não, amados. Eu espero que essa aula tenha mostrado isso para vocês. A questão não é o sofrimento, mas sim para onde você corre diante dele. Esse é o ponto. O ímpio, ele se inocenta e culpa a Deus. Por que Deus permite o meu sofrimento? O que está implícito nessa pergunta? Uma acusação diante de Deus. Eu não mereço sofrer. Quantas pessoas eu ouço falar assim, eu não mereço sofrer desse jeito? Quem fala isso não tem a menor noção de vida espiritual. Nenhuma, zero. Não sabe que é pecador, que carece da glória de Deus, que está sofrendo porque está colhendo frutos amargos da sua desobediência, de muitas escolhas erradas que fez e está colhendo os frutos agora. O ímpio de andador se inocenta e culpa a Deus. E o crente? O crente não. O crente reconhece a corrupção reinante em si e fora de si, e ele se refugia em Deus. Leia o Salmo 34, eu não vou ler, mas depois você leia o Salmo 34, você vai ver quantas promessas de bênção e de força o salmista encontra quando ele corre para Deus, reconhecendo a sua própria incapacidade de andador, e ele corre para Deus. O crente, o ímpio de andador, ele se inocenta e culpa a Deus. O crente reconhece a sua dependência de Deus e se refugia em Deus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus pela vida dos irmãos aqui presentes. Alguém quer fazer algum comentário? Vamos orar para encerrar aqui o nosso momento? Vou pedir para o nosso irmão Juarez, você pode orar? Encerrando essa aula. Olha aqui para nós, agradecendo, meu irmão. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nosso Criador, mediante o sacrifício da redenção, Jesus Cristo ali na cruz, que sofreu primeiro para nos salvar, Senhor. Aí ele ressuscitou e está ao seu lado. Oh Deus, aleluia. Obrigado, Jesus, por tua glória. Obrigado, Senhor. Deus Pai, nós agradecemos por tudo que fizeste para cada um aqui, Senhor. Obrigado, Deus. Nós, Senhor, te pedimos perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos, Deus, ajuda-nos a escolhermos mais segundo a tua palavra, Deus. Nós te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pensamentos ruins. Oh Deus, guarda-nos de nós mesmos, Senhor, em nome de Jesus. Nos oriente pelo teu Espírito. Nos capacite, nos dê inteligência, sabedoria, Amém. compreensão, entendimento, fé. Amém. Vontade. Amém, Senhor. Possamos fazer o melhor para todos. Oh Deus, Possamos fazer o melhor para o planeta Terra. Para fazermos o melhor em tudo que há nele, Senhor. ajuda-nos Senhor a nosso todos Deus, que seja feita a tua vontade em todo o universo. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. por piedade, Senhor, capacite e oriente todos os líderes, todos os políticos, Oh todos Deus, os funcionários públicos, pelos Senhor, irmãos, Senhor. para que eles possam fazer o melhor para todos os povos, Senhor. Amém. Nós oramos, agradecemos e pedimos ainda, Senhor, que o Senhor possa estar com cada um dos nossos familiares Amém. e cada um que está aqui presente, Senhor. Amém, Deus. Nos leve para as nossas casas, Amém. segurança e saber que temos fé, Senhor, que o Senhor nos salva. Amém. Pelo amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom domingo a todos. Até a noite, se Deus quiser.